receber um paciente que a gente agora tem uma suspeita clínica que ele pode ter uma pneumonia. A gente solicitou um raio-x de tórax, a recomendação das diretrizes é que todo paciente seja realizado o raio-x de tórax, até porque, por definição, a gente precisa de um exame de imagem para fechar esse diagnóstico. Algumas literaturas recomendam contra se você está pensando num paciente que vai tratar ambulatorialmente, um paciente que ele não tem complicações, alterações clínicas significativas, mas, de forma geral, a maioria das diretrizes recomendam solicitar o raio-x. Então, todo paciente que chegar, você está pensando em pneumonia, você vai pedir um raio-x de tórax. Até porque você está pensando em investigar a dispneia. Então, nas possibilidades de dispneia, a gente tem doenças do pulmão, a gente tem doenças do coração. E aí pode ter outras causas, né? Assim, menos comum, pneumotórax espontâneo, ter alguma alteração de mediastino, ter alguma coisa ali que você pode achar no raio-x de tórax e vai te ajudar nesse contexto. E aí depois que a gente teve a suspeita clínica, a gente fez a suspeita clínica, a chance a possibilidade é forte desse paciente ter uma pneumonia. O que é que você vai pedir a mais além do raio-x de tórax? A gente pode pedir, para chegar mais perto desse diagnóstico, existem algumas literaturas que recomendam e que sugerem, em alguns lugares o pessoal faz a solicitação de procalcitonina. A procalcitonina, ela atualmente não tem uma boa relevância, não tem uma boa acurácia na hora de você dizer se esse paciente tem uma pneumonia bacteriana ou não. Então vou botar aqui, não é boa. O que acontece? Quando esse resultado ele vem maior do que 0,25, ele tem uma forte correlação com infecção bacteriana. Beleza? Se ele vem baixo, vem um resultado muito baixo, a gente pode pensar em vírus. Tá? O que acontece? Existe um estudo que verificou, alguns poucos estudos na verdade, verificaram essa correlação entre a presença da procalcitonina positiva e infecção bacteriana. Porém, outros estudos não conseguiram repetir os mesmos resultados. Então, a gente não tem uma evidência boa, suficiente, para a gente usar a procalcitonina como um marcador para a gente definir se a doença é viral ou bacteriana. Porém, quando a gente tem ela negativa, as chances são que esse paciente vai ter uma infecção viral. É o que a gente atualmente usa na prática. Mas ainda assim, saber que só por isso você não consegue definir. Então, se você vai usar só ela para definir se você vai começar antibiótico pensando em bactéria ou não, você pode errar muitas vezes ainda. Então, assim, o que você pode usar ela, uma forma de aplicar ela no seu dia a dia, associada aos achados clínicos e radiológicos, como é que está a queixa clínica do paciente, assim, contexto epidemiológico atual, o resultado vem negativo, então muito provavelmente esse paciente não tem uma bactéria presente. Se esse resultado vem positivo e você tem outros dados que sugerem para você uma infecção bacteriana associada, então pode ser que esse paciente tenha uma presença de infecção associada, vírus e bactéria. Tá? Assim, considerando o contexto epidemiológico atual. O que é que a gente tem mais aqui que a gente pode usar como exame complementar? Aqui a gente tem os laboratórios, né? Hemograma, função renal, iono, enfim, exames básicos que a gente vai pedir para o paciente que a gente for internar. Já eu falo quem é que a gente interna. Não tem necessidade de solicitar esses exames no paciente que você tem evidência clínica e radiológica de pneumonia. Não tem para que você pedir um hemograma para ver se o leuco está aumentado, se não vai mudar a sua conduta. Se o paciente tem tosse produtiva, dispneia, tem egofonia, ele tem o quadro agudo, tem febre, tem taquipneia leve, taquicardia,
um raio-x com consolidação. Para que você vai pedir um hemograma? Você vai mudar o diagnóstico se o hemograma vier normal. Você vai deixar de prescrever um antibiótico para esse paciente? Muito provavelmente não. Então, o interessante é a gente pedir exames que vão modificar a nossa conduta ou que vão servir para que ele sirva de base para algum exame futuro. Por exemplo, o paciente que a gente interna, a gente solicita a função renal, ionograma, pode solicitar outros marcadores aí que a gente vai ver mais na frente a necessidade de solicitar alguns outros exames, e hemograma para ver se o leuco está subindo, se o leuco está caindo. Então, você vai usar como referência para a evolução clínica desse paciente, beleza? Então assim, não tem necessidade de solicitar tudo isso aqui se você não vai estar pensando em internar o paciente e se ele tem uma suspeita clínica muito sugestiva de ter infecção respiratória. Outro exame aqui, cultura. A gente vai solicitar a cultura preferencialmente para todos que forem internar. E aí aqui a gente vai solicitar a EMOC e o escarro. A hemocultura, dependendo do patógeno, que a gente tem o mais comum, é o pneumococo, ele pode vir positiva. É uma possibilidade. As probabilidades não são tão altas assim, mas ele pode vir positivo. E a cultura do escarro é para você definir o germe do paciente que você está internando, se você vai precisar modificar o esquema terapêutico, se o esquema terapêutico ele pode ir para casa. Então isso aqui vai te ajudar a guiar o tratamento, beleza? O que a gente tem aqui de outros exames que a gente pode pedir? Outras coisas. Se existe uma suspeita de tuberculose, o paciente no exame de imagem tem uma areolaxia suspeita de cavitação, ou tem um infiltrado retículo nodular, ou ele tem tosse com perda ponderal e febre vespertina, tem hemoptise, a gente está pensando em tuberculose. Pode ser uma infecção bacteriana, assim, uma outra infecção, não sendo micobactéria, não sendo TB, pode. O paciente tem direito de ter um achado que pareça com tuberculose, ou ele tem uma tuberculose ou uma infecção bacteriana associada. Então, mas de toda forma, a gente precisa solicitar as baciloscopias nesse paciente. Beleza? No paciente que tem derrame pleural, é importantíssimo a toracocentese. A gente precisa estudar o líquido desse paciente. A gente precisa ver se é um derrame complicado, se é um empiema, se existe alguma outra razão para aquele derrame estar ali. Então, é importante que a gente estude o derrame pleural. Em alguns pacientes específicos, pode ser necessário realizar um lavado broncoalveolar. Particularmente naqueles pacientes que estão mais graves, internados, né? O paciente está mais grave, paciente que é mais complicado, paciente de UTI, que não está melhorando. Então, esse paciente aí pode ser necessário você solicitar um lavado broncoalveolar para poder avaliar e coletar exames, né? Para fazer cultura, investigar a tuberculose, enfim, você pode fazer alguns exames aí com a broncoscopia. Beleza? Então a gente viu o paciente que chegou, como é que chega o quadro clínico dele, o que a gente pode solicitar, o que pode ajudar a gente. Outra coisa aqui, ó, PCR, o paciente que a gente está internando. A PCR, ela vai ajudar a gente no que, né? Se esse paciente entrou, tinha uma PCR bem alta, e aí depois de 48, 72 horas você solicitou, vamos dizer que essa PCR dele aqui seja 132. Aí depois de 42 horas você solicitou uma nova PCR e ela já veio aqui menor, né? Ela saiu de 132 e ela ficou 54. Então, essa PCR ela está caindo. Isso aí mostra para você que o paciente está tendo evolução satisfatória. Então, no paciente que você vai internar, é interessante você perder esse marcador inflamatório. Ele é um pouco inespecífico, mas ele vai te ajudar no segmento.